Nesse vídeo eu vou fazer um experimento prático aqui usando um procedimento de decalque de uma imagem com fundo transparente em cima de uma superfície de um objeto geométrico. Eu estou usando aqui a versão 2.92, que é uma versão de teste que se encontra lá no site da Fundação Blender. Se vocês quiserem, vocês podem baixar, mas vocês podem usar as versões aí que vocês estão usando para poder acompanhar aqui o tutorial. Vamos então começar aqui o nosso experimento. Eu já gerei aqui uma forma de um objeto com aspecto de uma caneca. Aí vocês podem criar a forma que vocês quiserem. Eu apliquei nessa forma os materiais e apliquei uma imagem HDRI como plano de fundo para interferir aqui na luminosidade sobre a cena. Se vocês quiserem ver essa imagem, eu uso aqui o tempo renderizado, ó, e tenho a imagem vista aqui de forma real. Pelo material preview, eu uso esse recurso aqui que me permite, ó, tornar o ambiente opaco. É com esse objeto aqui que eu vou utilizar para fazer o decalque que eu preciso. Para poder funcionar aqui o experimento, eu vou ativar um addon que vem nativo aí no Blender. Vou vir aqui em Edit, vou clicar em Preferences e vou clicar em Addons. Eu vou posicionar o cursor aqui em cima da lupinha e vou digitar a palavra Image. Ele vai trazer esse addon aqui, ó, chamado Import Export, Import Images as Planes. Nós vamos habilitar esse addon. No momento que a gente habilita esse addon, a gente vai encontrar a possibilidade aí de nós adicionarmos uma imagem ou um vídeo, se nós quisermos, para o nosso experimento. No caso da imagem, a imagem que eu vou usar é uma imagem com um plano de fundo transparente, essa imagem aqui. Eu vou decalcar ela aqui na superfície dessa caneca. Então, para eu encontrar agora o recurso, eu posso encontrá-lo aqui na opção Add. Veja que ele está aqui em Image, Image as Planes, ou se eu quiser, eu venho aqui em File, Import. Vocês vão ver que eu tenho também aqui, ó, o Images as Planes. Então, para poder adicionar a imagem aí, eu vou vir aqui em Add, Image, Image as Planes. Ele vai abrir o diretório e você vai buscar a imagem que você quer utilizar no experimento. No caso é essa daqui do Blender. Eu vou selecioná-la e vou importar essa imagem. E ela é importada através de um plano aqui. Eu vou trazê-lo cá para frente, tá, pessoal? Deixá-la aqui nessa posição. E utilizando os modificadores eu vou posicionar de uma forma e de tamanho que eu necessite para fazer o efeito aí que eu vou precisar. Vou deixar aqui mais ou menos nessa proporção. Tenho aqui o objeto geométrico e tenho a imagem em forma de um plano na frente desse objeto. Para eu poder fazer o recurso do decalque é algo bem simples. Eu seleciono a imagem, antes eu vou aplicar nela o modificador Subdivision Surface, vou utilizar aqui o Viewport e o Render com 4, e vou usar aqui o Sample e vou aplicar esse recurso. Tendo aplicado, eu agora vou adicionar outro modificador que é o Shrink Wrap, é o embalador. Porém aqui no Shrink Wrap, na opção Wrap Method, nós vamos mudar para a condição Project. Na condição Project, nós vamos selecionar em Target aqui embaixo qual é o objeto que nós vamos utilizar para fazer aí o embalamento dessa imagem na superfície. É o círculo, né, que eu transformei aqui em uma caneca. Ele vai ser introduzido, mas ele vai ficar, ó, dentro da malha. Então, para poder limitar esse deslocamento dessa imagem, na opção Offset, que é o deslocamento, eu vou deixá-lo com 0.01. Agora eu vou utilizar aqui a condição negativa. Para quê? Para eu poder aderir essa imagem junto à superfície. Eu já tenho a imagem aí já decalcada na superfície do objeto. Então, já aplicado o modificador, eu vou selecionar a imagem. Com ela selecionada, eu vou desabilitar aqui o transformador. Eu vou usar esse ponto de origem onde ela está. Então, eu seleciono a imagem, vou botar o ponto de origem no centro dela. E vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou selecionar ela e usar o material. Veja que já existe o material nessa imagem. Então, para fazer com que essa imagem tenha o mesmo brilho que a caneca está tendo aqui, eu posso, na opção Roughness,
diminuir o fator para 0, para dar brilho à imagem. Mas essa imagem precisa agora de eu utilizar aqui o Shade Smooth. Eu vou também aplicar na condição de Normals o Auto Smooth para suavizar mais ainda a imagem. E aqui eu já tenho a imagem decalcada de forma prática aqui junto à caneca. Um detalhe, se eu tentar rotacionar a caneca agora pelo eixo Z, o objeto não vai acompanhar. Então a gente precisa selecionar a imagem com o Shift selecionar a caneca. E vamos usar aqui um Ctrl J. A gente une agora os dois objetos. Agora no momento que eu rotacionar a caneca pelo eixo Z, vocês vão ver que a imagem segue a rotação da caneca, sem problema algum. Simples e prático, né? Bom uso dos projetos e até o próximo tutorial.